Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Murilo aqui, trazendo mais uma questão do Enem de 2020, tá? E nessa questão a gente vai abordar razão e proporção. E é uma questão, né, que ela tem uma parte bem capciosa, que a gente tem que tomar um cuidado, porque a gente pode ser induzido ao erro, mesmo fazendo os cálculos corretamente, tá? Então é a questão 144. Tá? Então, nós temos nessa questão o seguinte enunciado: né? Um motorista planeja realizar uma viagem cujo destino fica a 500 quilômetros de sua casa. Sua moto consome 5 litros de combustível para cada 100 quilômetros rodados. Tá? Então, ele está dando uma comparação entre litros e quilômetros rodados, né? Ou aqui o quanto você tem de rendimento. Né? E o tanque da moto tem capacidade para 22 litros. Pelo mapa, observou que no trajeto da viagem, o último posto disponível para reabastecimento, chamado Estrela, fica a 80 quilômetros do seu destino. Tá? Então, não da onde que ele saiu, mas da onde ele pretende chegar. Ele pretende partir com o tanque cheio da moto e planeja fazer somente 2 paradas para reabastecimento, uma na ida e outra na volta, ambas no posto Estrela. No reabastecimento para a viagem de ida, deve considerar também combustível suficiente para se deslocar por 200 quilômetros no seu destino. Então ele deve passear, poder ir para os locais turísticos, né? A quantidade mínima de combustível em litros que esse motociclista deve reabastecer no posto Estrela na viagem de ida, que seja suficiente para fazer o segundo reabastecimento, é. Então vamos lá, pessoal. Perdão. Primeiramente, a gente precisa saber, né, o rendimento dessa moto. Né? E como que a gente consegue calcular esse rendimento? O rendimento pode ser dado, né, esse rendimento R, chamando de R, tá? Em relação aos quilômetros rodados pela quantidade de litros consumidos. Tá? Então, nós temos, nesse caso, 100 quilômetros rodados com 5 litros, certo? Então, nós temos aqui 100 dividido por 5, nós temos um rendimento, né, do veículo de 20 quilômetros para cada litro. Né? O que isso quer dizer? Quer dizer que com 1 litro de combustível, essa moto ela consegue percorrer 20 quilômetros. Tá? Muito bem. Então, primeiramente, essa informação é uma informação bem útil. Qual é a segunda informação? Né? A gente precisa pensar aqui, no caso do ponto de partida, eu vou chamar no ponto de partida A e o ponto de chegada B. Tá? Então, você tem 500 quilômetros. Né? Então, você tem aqui ponto A, que é o ponto que ele parte, e você tem o ponto B, que é o ponto de chegada, o seu destino. Tá? A distância entre esses dois pontos são de 500 quilômetros. Tá? 500 quilômetros. O posto que ele vai parar para fazer o abastecimento fica a 80 quilômetros do seu destino. Então, ele fica a 80 quilômetros do ponto B. Tá? Então, vou colocar aqui o posto, que é o posto Estrela, tá? E ele tem, então, aqui 80 quilômetros de percurso. Tá? Se ele tem 80 km de percurso, entre a cidade que ele partiu até o posto, ele vai ter aqui 400 quilômetros, 420 quilômetros para percorrer. Tá? É importante fazer essa relaçãozinha. Tá? Muito bem. Ele sai então de A com o tanque cheio, tá? E ele vai percorrer 420 quilômetros até chegar no ponto E. Né? Primeiramente, o que é outra informação? Né? Qual é a capacidade do tanque, né? Ou melhor dizendo, né? Quanto que você vai ter de rendimento do seu tanque cheio? Né? Você tem então 22 litros.
Tá? Então quer dizer que ele consegue, com o tanque cheio, ou seja, com 22 litros de combustível, ele consegue percorrer, né? Como que a gente vai chegar nessa valor? Né? Se ele tem 22 litros e ele percorre 20 quilômetros para cada litro, né? Então se eu fizer 20 vezes 22, tá? O rendimento que ele tem pela quantidade de litros, a gente vai chegar que ele consegue percorrer, então, 440 quilômetros. Certo? O que a gente consegue perceber? No primeiro trecho, né, até chegar no posto, a distância é 420. Então quer dizer que ele vai percorrer 420, ainda vai sobrar ali no tanque 1 litro. Então na hora que ele chega neste ponto aqui, ele tem exatamente 1 litro de combustível. Tá? Então ele vai reabastecer para fazer todo o trajeto. Muito bem. Quanto que ele vai ter que reabastecer, no mínimo, para que ele consiga voltar? Tá? Então o que a gente precisa pensar? Ele vai ter que andar 80 quilômetros até a cidade e vai ter 80 quilômetros de retorno. Tá? E mais aí uma distância que ele vai percorrer dentro da cidade de 200 quilômetros. Né? O enunciado diz para nós que ele vai ainda se deslocar 200 quilômetros no seu destino. Tá? Então ele vai ida de 80 e volta de 80. Tá? E mais 200. Então quer dizer que nessa parte do trajeto ele vai percorrer um total de 80 mais 200. Então ele vai percorrer 360 quilômetros. Tá? 360 quilômetros. E agora a gente precisa descobrir quanto que ele precisa de combustível para percorrer 360 quilômetros. Bom, gente, ele faz 20 quilômetros por litro. O que isso indica? Né? Indica que 1 litro de combustível eu consigo fazer, então, 20 quilômetros. Tá? Eu quero saber quantos litros de combustível eu preciso para percorrer 360. Tá? Fiz aqui uma regrinha de 3, né, para percorrer 360 quilômetros. Fazendo a relação, nós temos então 20x é igual a 360. Tá? Então ele vai precisar de x igual a 360 dividido por 20. Eu simplifico e nós vamos ter aqui 36 por 2, 18 litros. Né? Por que eu disse que a pergunta ela é capciosa? Né? Que você nota aqui nas alternativas, né? A é 13, B é 14, C é 17, D é 18 e E é 21. E você olha, D, 18, ele precisa então reabastecer 18 litros de combustível, né? Para percorrer os 360 quilômetros, para ele poder ir, andar o quanto que ele deseja e voltar. Perfeito? Aqui que está a sacanagem, né? Ele já chega no posto Estrela, né? Mas ele não chega sem combustível, ele chega com 1 litro de combustível, ou seja, já tem-se 1 litro de combustível dentro do tanque, ou ainda tem-se, né? 1 litro de combustível. E você precisa num total de 18. Então quer dizer que você precisa reabastecer 17. Você precisa completar para os 18. Tá? Então vou colocar aqui como tem-se 1 litro no tanque, tá? Como tem 1 litro no tanque, precisa-se de 17 litros, tá? Para fazer o reabastecimento. Dessa forma, a resposta correta é a letra C, tá? Então, essa é a parte capciosa. Muitas vezes você vai ali direto, né? 1 para 20, 360, vai dar 18 litros, mas esquece de considerar quanto já tinha de combustível dentro do tanque, ou ainda tinha de combustível dentro do tanque. Tá? Pessoal, se gostou do vídeo, deixa seu like, inscreve-se no canal e fui!